Vamos dar início a um novo ciclo de aulas estudando os grupos do reino animal. Até agora, nós estudamos seres microscópicos unicelulares pertencentes ao reino Monera e ao reino Protista. Vamos dar início a uma série de estudos sobre os grupos que pertencem ao reino animal. O estudo dos animais é denominado zoologia. É o ramo da biologia que se dedica ao estudo científico desses seres. Os animais podem ser estudados sob diferentes aspectos, considerando o grau de parentesco dos grupos, as relações evolutivas, o comportamento animal, relações ecológicas, a anatomia do organismo, a fisiologia, o funcionamento do seu corpo. Os animais são muito importantes, tanto na economia quanto socialmente, está inserido na cultura, sob aspectos recreativos, estéticos e científicos. Em relação às características gerais, os animais são constituídos por células eucariontes, são pluricelulares e precisam obter alimento por ingestão. Alguns grupos podem apresentar reprodução assexuada. Os protozoários, que são seres unicelulares que teriam um ancestral comum com os animais, eles se reproduzem assexuadamente por divisão binária. Mas no caso dos animais, eles podem se reproduzir através do brotamento, em que surge um indivíduo semelhante no corpo do adulto, que se destaca e origina um novo indivíduo, a partir da regeneração, quando alguns seres têm a habilidade para originar outro indivíduo a partir de um fragmento que foi retirado mecanicamente, e ainda através de partenogênese, que é o caso que ocorre com as abelhas, em que alguns indivíduos se originam do desenvolvimento do óvulo não fecundado. Os animais também podem se reproduzir a partir da reprodução sexuada. É mais comum em vários grupos, em que dois indivíduos produzem gametas masculino e feminino, e a partir da união desses gametas se forma o zigoto. Essas células se multiplicam, originando um novo indivíduo multicelular. Esses conceitos que estão sendo apresentados são importantes porque devemos conhecê-los para caracterizar cada grupo do reino animal. A simetria é uma das características utilizada para a identificação dos grupos. A simetria se refere ao plano corporal do animal. Nesse caso, temos uma simetria esférica. Na simetria radial, esse animal, quando submetido a diferentes posições de corte no plano corporal, ele formará partes semelhantes, independente do plano de corte. No caso da simetria bilateral, esse animal pode ser dividido num plano de corte em que duas partes semelhantes serão formadas. Um ponto importante a se considerar é o desenvolvimento animal. Durante o desenvolvimento embrionário, os animais apresentam características relativas aos folhetos germinativos. Eles podem formar 2 folhetos, sendo diblásticos, ou 3 folhetos, sendo triblásticos. A formação dos folhetos embrionários se dá com as etapas do desenvolvimento. Após a fecundação, na reprodução sexuada, o zigoto passa por sucessivas divisões celulares até originar uma esfera de células denominada mórula. A mórula, que é uma esfera maciça, passa a apresentar uma cavidade interna, passando para o estado de blástula. A cavidade da blástula é a blastocele. Ela começa um processo de invaginação, em que uma camada de células se desloca para o interior dessa cavidade. Nesse momento, se formam 2 folhetos embrionários, um mais externo, conhecido como ectoderme, e um interno, conhecido como endoderme. Alguns animais desenvolvem apenas esses 2 folhetos que irão originar todas as partes do seu corpo adulto. Estes são os animais diblásticos.
É interessante notar ainda que há a formação do intestino primitivo ou o início da formação do tubo digestório, que ocorre a partir da formação do arquêntero. Outros animais apresentam um desenvolvimento com formação de um terceiro folheto embrionário, representado nesse esquema em amarelo. A mesoderme seria um terceiro folheto embrionário dos animais triblásticos. A formação do arquêntero é um ponto importante para definir os animais como protostômios ou deuterostômios. Nos animais protostômios, o arquêntero origina primeiro a boca do animal, enquanto nos deuterostômios origina primeiro o ânus. Durante o desenvolvimento embrionário, alguns animais podem apresentar uma cavidade de origem mesodérmica, denominada celoma. Essa cavidade pode ser considerada durante a caracterização dos grupos. Alguns animais são acelomados, ou seja, não apresentam o celoma. Nesse caso, os três folhetos germinativos ou embrionários aparecem um em sequência do outro. Observamos aqui a ectoderme, a mesoderme, a endoderme e uma cavidade central, que nesse caso é a cavidade digestória. Alguns animais são considerados pseudocelomados, ou seja, têm um falso celoma. Nesse caso, aparece a ectoderme, a mesoderme, o falso celoma e uma endoderme. Para o celoma ser considerado verdadeiro e não falso, essa cavidade ela deve ser revestida completamente por mesoderme, ou seja, o celoma não teria contato com a endoderme, que é o caso dessa representação esquemática de desenho, por desenho. Então, eu tenho aqui um animal celomado, em que aparece a ectoderme, mesoderme, celoma, mesoderme novamente e a endoderme no interior. Então, aqui a gente vê mais central é o tubo digestório e o celoma aparece nos pseudocelomados e nos celomados. Considerando o número de folhetos embrionários e a presença ou ausência de celoma, estudaremos os grupos animais. Os poríferos não apresentam folhetos embrionários no seu desenvolvimento. Os quinidários são diblásticos, ou seja, apresentam ectoderme e endoderme. Os platelmintos são triblásticos, mas não apresentam celoma. Os nematóides são triblásticos e apresentam um pseudoceloma. Os outros grupos, todos os animais são triblásticos celomados, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Agora nós vamos estudar o primeiro filo do reino animal. Os poríferos são considerados animais filtradores. Os representantes do filo porífero são as esponjas. São animais que vivem em ambiente marinho e que são filtradores. Eles vivem fixos no substrato, sobre rochas, sobre corais. As esponjas se assemelham a vasos, de tamanhos variados. Dependendo da espécie, ela pode ter de centímetros até 1 metro. A simetria do corpo das esponjas pode ser irregular ou do tipo radial. Geralmente elas são brilhantes e coloridas, e o seu corpo é constituído por um sistema de canais que filtram a água. A estrutura das esponjas é relativamente simples. As esponjas apresentam poros por onde entra a água. Essa água circula no interior da esponja, que é denominado átrio, e ela sai por uma abertura chamada ósculo. As esponjas, elas são formadas ou constituídas por camadas de células. A camada mais externa é denominada pinacoderme. Intermediária aparece uma camada preenchida por mesohilo. Internamente, as esponjas são revestidas por células chamadas coanócitos, que formam a coanoderme. As esponjas apresentam células especializadas.
Vamos observar novamente a estrutura de uma esponja. A pinacoderme, ou camada mais externa de células, é formada por células do tipo pinacóstos. Os pinacóstos são células achatadas que conferem o formato das esponjas. Na camada intermediária, nós encontramos alguns tipos celulares, como os amebócitos, que podem se diferenciar em células especializadas. Além dos amebócitos, nós encontramos as espículas. As espículas, elas podem ser calcárias ou de sílica e elas conferem uma maior sustentação ao corpo da esponja. Elas podem parecer como agulhas e podem ser ramificadas. Os poros das esponjas podem ser mais ou menos ramificados, formando uma rede de canais por onde ocorre a entrada de água. As esponjas asconoides são as mais simples. As ciconoides possuem complexidade intermediária e as leuconoides são as formas mais complexas de esponjas. Você pode observar algumas fotos de esponjas reais que foram retiradas do ambiente aquático. O filo quinidário é outro grupo pertencente ao reino animal. Os quinidários ou selenterados são representados por águas-vivas, corais, anêmonas do mar, hidras, caravelas, entre outros. Diferente das esponjas que apresentam apenas camadas de células, os quinidários possuem órgãos e sistemas verdadeiros. É o primeiro grupo a apresentar esse tipo de organização no reino animal. Apresenta uma cavidade gastrovascular, simetria radial, duas formas possíveis, ou pólipo ou medusa. Apresentam uma célula típica que é utilizada para defesa, o quinidoblasto, sistema digestório incompleto e sistema nervoso difuso. Observe a organização das duas formas possíveis dos quinidários, pólipos ou medusas. Os pólipos são formas sésseis, de forma tubular ou cilíndrica, com a extremidade oral direcionada para cima, sua boca e seus tentáculos, enquanto a sua extremidade oposta está presa, e aqui observamos a cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão dos alimentos. A forma medusoide é semelhante. No entanto, a cavidade oral é voltada para baixo. Ela é semelhante a um sino ou um guarda-chuva. Assim, os tentáculos pendem para baixo, comumente conhecidos como águas-vivas. Basicamente, o corpo dos quinidários é constituído por uma epiderme, que é o epitélio mais externo do corpo animal. A gastroderme se encontra mais internamente, revestindo a cavidade gastrovascular, e a mesogleia, que está entre a epiderme e a gastroderme. Ela apresenta uma lâmina basal não celular fina, um tecido gelatinoso, fibroso ou espesso. É o sistema nervoso que possibilita a ação dos nematocistos. Diante de uma ameaça, o animal ele apresenta essa célula que tem um cílio sensível ao contato. Ele acaba lançando esse filamento como uma espécie de chicote e liberando substâncias urticantes em sua defesa. Aqui nós podemos identificar a epiderme, que reveste o animal externamente, a gastroderme, que reveste o animal internamente, e a mesogleia, que está entre essas duas camadas celulares. Aqui, no caso da medusa, a boca ou cavidade oral está voltada para baixo e o alimento é digerido nessa cavidade gastrovascular. O sistema digestório é considerado incompleto porque ele não apresenta ânus e a digestão ocorre de forma extracelular e intracelular. O sistema nervoso é considerado difuso porque no corpo do animal há células espalhadas com a função de possibilitar essa sensibilidade ao animal. Faça uma leitura sobre como a acidez e as variações na temperatura
no ambiente aquático podem afetar os corais, que são formas polipóides de quinidários.